Olá, amigos do Divina Luz, que Jesus nos abençoe agora e sempre. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é Pais e Filhos, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, do 9º até o 12º item. Antes de falar do Evangelho, eu gostaria de mencionar uma passagem no Antigo Testamento, quando Deus chama Abraão à prova, diz a ele: Abraão, pegue o seu filho Isaque, o único que você tem e que você ama tanto, leve até o monte que eu vou indicá-lo, e lá você sacrifique o seu filho, ofereça ao holocausto. Abraão não contestou aquelas palavras e conduziu o seu filho até o monte indicado. No meio do caminho, o seu filho diz assim: pai, já temos a lenha, a brasa, onde está o cordeiro? E Abraão responde: não se preocupe, meu filho, Deus há de prover. Bem, obviamente isso não aconteceu, era apenas um teste. Depois a espiritualidade se apresenta a ele, explica a situação, mas quando Deus faz esse pedido a Abraão, ele percebe que era o que ele tinha mais de importante para oferecer a Deus, né? Quando Deus pediu-lhe uma prova, um trabalho, uma ação, um gesto de obediência e resignação, Abraão se mostrou presente. Nós temos o hábito de dizer assim: meu filho, meu pai, minha mãe, né? Tudo meu, minha esposa, meu marido, né? E na verdade lá no fundo nós sabemos que isso é um empréstimo, porque o corpo procede do corpo. Antes deste chegar a nós e nós o chamarmos de filho, ele já estava lá, ele já tinha sido criado por Deus. Então, é-nos colocado como empréstimo para que nós possamos ajudá-lo no seu processo de evolução. Iniciá-los, né? Colocá-los no caminho do bem. E isso Abraão deixa muito claro. Abraão, uma obediência e uma resignação imensa, né? E isso que ele tinha a oferecer é muito importante. Talvez a gente possa tirar uma reflexão importante aí, dizendo o seguinte: o que é que nós temos hoje de mais importante para oferecer a Deus? Na nossa família, nós sabemos que nós temos diversas coisas a resolver. Um papel importante como pai, um papel importante como mãe e um papel importantíssimo como filho. Não é verdade? E nem sempre as coisas acontecem na harmonia que nós queremos. E aí, aqueles preceitos que o Evangelho nos coloca, é importante nós colocarmos em prática, né? Como a benevolência, por exemplo, que gera a afabilidade e a doçura, proporciona o diálogo lá em casa para que a gente possa entender as coisas. Ou a paciência, que é um item de caridade que nós devemos aplicar em casa, né? A obediência em que Moisés tem para com o Pai Celestial é um exemplo magnânimo, né? Como diz no Evangelho, a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. É importante que nós pensamos em todas as nossas atitudes, mas quando um pai e uma mãe tomam uma decisão, o coração fala mais alto. E para isso nós precisamos ter o que utilizar desses sentimentos para nos beneficiar uns aos outros. E o filho, né? Muitas vezes, talvez a pior parte seja o filho ser ingrato com os pais, porque talvez ele não entenda, na verdade, o que é a vida no seu todo. E aí entra o nosso papel, que é muito importante, né? Ensinar todos aqueles preceitos do Evangelho. Ora, todas as religiões hoje se preocupam com a religiosidade, com a educação moral e espiritual das nossas crianças. O Espiritismo não é diferente. Tem lá a evangelização infantil, temos a mocidade, a pré-mocidade, dando oportunidade a todos nós. É preciso que os pais conheçam o que acontece com o filho do 1º até o 7º ano. Como é que ele chega no mundo material? Muitas vezes a gente tem a impressão de que Deus tira a criança de algum lugar e entrega diretamente no colo da mãe, né? É para isso mesmo que parece, né? Mas é filosófico. Existem outras coisas que nós pais temos que entender, né? Aonde estava essa criança? Como é que ela chegou até ao bojo da família? Esquecendo
toda a relação material, não é verdade? Que oportunidade este filho está recebendo? Que oportunidade esses pais estão recebendo nesse momento? O que fazer? Por que será que os filhos têm que entender que têm que fazer a oração ao se deitar, agradecer pela família que tem, agradecer pela vida? Qual é o grande motivo de estarmos reunidos à presença de Jesus e ser obediente ao Pai Celestial? Isso é muito importante que nós possamos explicar aos nossos filhos, para que os nossos filhos também possam entender qual é o verdadeiro papel de nós enquanto pais. Diz lá o Evangelho, quando Jesus diz: o que fizeste dos filhos que eu te confiei? Na certeza de que nós vamos desempenhar o nosso papel e darmos o melhor de cada um. Mas temos que estar pautado no Evangelho. Não é verdade? Sem esses conceitos de aprendermos sobre a reencarnação, onde a vida começa, para onde nós vamos, como é que nós chegamos a formar uma família espiritual, é de suma importância. Então, fica aqui a sugestão que a gente olhe lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, para que possamos conhecer mais sobre a nossa vida espiritual e termos uma família mais harmonizada. Isso é de suma importância que nós possamos entender, desde o perdão, como Jesus coloca para nós, 70 vezes 7, que é um dos maiores gestos de misericórdia. Ok? Então, que Jesus nos envolva agora e sempre e que possamos estar no caminho da luz. Obrigado, até uma próxima.